Esta é a República de Nauru, com uma área de apenas 8 milhas quadradas e pouco menos de 11 mil habitantes, sendo a terceira menor nação do mundo, atrás apenas de Mônaco e da Cidade do Vaticano. Mas o que lhe falta em tamanho, compensa em lições econômicas, pois essa pequena ilha no Pacífico Sul foi palco de uma das quedas econômicas mais extremas da história. No passado, discutimos como os recursos naturais podem ter um grande impacto nas economias de muitos países, como a imensa riqueza petrolífera de alguns estados do Golfo Pérsico. Porém, quando mal gerida, essa riqueza pode causar mais mal do que bem a longo prazo, o que levou economistas a falarem da maldição dos recursos naturais. Essa pequena nação do Pacífico é talvez o melhor estudo de caso de como tudo pode dar errado. Nauru passou de pobreza a riqueza para depois voltar a uma situação ainda pior do que antes de sua ascensão. A lição de Nauru é valiosa para todos os economistas, pois é uma das raras vezes em que podemos analisar claramente os mecanismos econômicos que impulsionam esses ciclos de prosperidade e queda em uma escala tão visível. Como Nauru se tornou o país mais rico do mundo? Que erros eles cometeram que os levaram a desperdiçar essa riqueza? E, por fim, como esse pequeno país acabou pior do que antes? Nauru foi descoberto por europeus em 1789, quando um navio britânico passou por um pedaço de terra com um planalto verde coberto de palmeiras e cercado por praias de areia branca. A beleza natural da ilha fez com que os britânicos a chamassem de a Ilhas Agradáveis. Décadas depois, os primeiros estrangeiros se estabeleceram em Nauru, que tem apenas um terço do tamanho de Manhattan. Inicialmente, pensava-se que os recursos da ilha se limitavam a cocos e porcos, até que um geólogo britânico descobriu um minério de fosfato de alta qualidade. Em outras palavras, o país não ficou rico com petróleo, mas com a descoberta de um tipo de excremento seco de pássaros e algas, que, surpreendentemente, era extremamente valioso, pois podia ser usado principalmente em fertilizantes, além de cosméticos e ração animal. No início do século XX, quando esse recurso foi descoberto, 80% da Ilha Agradável estava repleta desse mineral, uma reserva de excremento acumulado de aves marinhas misturado com micro-organismos marinhos. Pode parecer nojento, mas era essencial para alimentar uma população mundial em crescimento, e, portanto, muito valioso. Os direitos de mineração foram rapidamente vendidos para a Alemanha, que era a colonizadora de Nauru na época. Nos anos seguintes, cerca de 80 milhões de toneladas métricas dessa substância preciosa foram exportadas da pequena ilha, enquanto surgiam portos de embarque, instalações de processamento e indústrias de apoio em uma faixa de terra pouco maior que o Central Park. A Alemanha ficou ocupada lutando na Primeira Guerra Mundial, o que deu à Austrália a oportunidade de tomar Nauru para si. Naquela altura, a ilha havia se tornado basicamente um posto de mineração offshore, com o fosfato sendo vendido a preços subsidiados para agricultores na Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. Infelizmente, a essa altura, décadas de mineração já haviam destruído grande parte da paisagem natural de Nauru. O topo da ilha foi descrito pela National Geographic como um terreno horrendo, uma grande queda em relação ao antigo título de A Ilha Agradável. A situação piorou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a ilha, impondo terror aos habitantes de Nauru, incluindo campos de trabalho forçado e execuções em massa. No final da guerra, apenas 600 nauruanos sobreviveram. Após a rendição do Japão, a ilha foi devolvida aos australianos, que continuaram explorando o tesouro amalcheiroso da ilha. Entre 1945 e 1968, as atividades de mineração de fosfato atingiram novos recordes. Quando os nauruanos finalmente conquistaram sua independência, ninguém mais os obrigava a minerar fosfato, mas, a essa altura, a economia inteira do país já girava em torno da exportação desse recurso natural. Nauru independente já havia perdido um terço de seu território para as minas, e os habitantes viviam em torno de um cenário ainda mais árido, uma terra desolada, semelhante à Lua. Todas as economias são limitadas pelos fatores de produção, terra, trabalho e capital. No caso de Nauru, essas limitações eram extremas. A ilha tinha uma população pequena e sem experiência em nada além de extrair pedras cheirando mal do solo. O tamanho do país e sua posição isolada no mundo significavam que muitas indústrias simplesmente não eram viáveis.
Embora a mineração de fosfato tivesse gerado muito dinheiro, a maior parte dessa riqueza já havia sido reivindicada pelas nações colonizadoras. Não tinham infraestrutura nem expertise para desenvolver outras indústrias, então as exportações de fosfato foram intensificadas para tirar o máximo proveito enquanto o recurso ainda existia. Era evidente que o suprimento de fosfato acabaria em 1 ou 2 gerações, mas isso não impediu os nauruanos de exigir sua justa parte. Isso deu início a uma época em que Nauru foi chamada de a ilha mais rica do Pacífico. Pouco mais de uma década após a independência, Nauru foi aclamada como o país mais rico do mundo em termos per capita. Em 1981, eles tinham um PIB per capita de $27 mil, o que equivale a $88 mil hoje. Para a comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos na época era de $14 mil, o que significa que o nauruano médio era 2 vezes mais rico que o americano médio. Claro, o PIB per capita está longe de ser uma medida perfeita do bem-estar médio de um cidadão, mas ainda é a maneira mais simples de comparar economias e nos dá pelo menos uma ideia básica do padrão de vida. Com sua riqueza abundante de fosfato e independência política, Nauru estava finalmente se saindo bem. Atletas costumam ser aconselhados a se aposentar no auge do sucesso, e muitos em Nauru seguiram esse conselho, afinal, podiam contar com educação e saúde gratuitas fornecidas pelo governo e com os royalties dos lucros do fosfato. Muitos habitantes podiam escolher viver sem trabalhar. Ao mesmo tempo, histórias bizarras começaram a surgir em Nauru, e carros esportivos se tornaram os acessórios de desejo. Apesar do tamanho pequeno do país, é possível dar a volta completa na ilha em apenas 1 hora. Não é exatamente o lugar ideal para corridas de arrancada, mas um chefe de polícia decidiu trazer um Lamborghini para a ilha, só para descobrir que não cabia no carro. Em 1980, um epidemiologista declarou que Nauru enfrentava uma epidemia de obesidade. Os fatores subjacentes eram o aumento da riqueza e as escolhas alimentares inadequadas. O consumo de junk food disparou, e, em 2002, o país foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como o pior entre 170 nações em termos de índice de massa corporal médio. A expectativa de vida dos nauruanos é apenas um pouco superior a 60 anos. Alimentos saudáveis nativos, como cocos e peixes, foram substituídos por produtos importados, outro reflexo das atividades de mineração. A saúde precária da força de trabalho pode trazer sérias consequências econômicas. Não caber em seu novo Lamborghini torna-se um problema insignificante quando se considera as implicações gerais dessa crise de obesidade. Vamos examinar a situação de saúde de Nauru naquela época e atualmente. A maioria das refeições consiste em macarrão instantâneo, arroz branco, alimentos enlatados e refrigerantes. Tabaco e consumo excessivo de álcool também são comuns. M. Selena, antropóloga da Universidade de Oxford, comentou que, durante sua estadia, teve sorte de encontrar um vegetal por semana. Curiosamente, os nauruanos são bem informados sobre os riscos da malnutrição e da obesidade, e há programas escolares incentivando a alimentação saudável. O problema era a falta de acesso a alimentos de alta qualidade. Décadas de mineração de fosfato devastaram o ambiente natural a tal ponto que a agricultura praticamente deixou de existir. E, após o esgotamento do fosfato, a recessão econômica fez com que a maioria dos nauruanos só pudesse comprar alimentos processados baratos. Durante o período colonial, os habitantes de Nauru recebiam apenas uma fração da riqueza gerada pela mineração de fosfato. Esse contexto econômico foi o que os levou a continuar a mineração após a independência, mais por necessidade econômica do que por ganância. Ter que importar todos os bens, incluindo alimentos e água, não é uma forma sustentável de viver. Toda a atenção estava voltada para a mineração de fosfato, e ninguém se preocupou com manufatura ou agricultura. O solo foi tão degradado pela mineração que a agricultura se tornou inviável. Este é um caso clássico da doença holandesa, mas levado ao extremo, considerando os recursos limitados da economia de Nauru. Uma estratégia para evitar a doença holandesa é diversificar a economia, como tentam fazer alguns países do Oriente Médio. Embora o sucesso desses projetos ainda seja debatido, ao menos estão tentando. A necessidade de diversificação não era desconhecida para os líderes de Nauru, que tentaram expandir para outras indústrias.
Uma dessas tentativas foi o setor de bancos offshore, que emitiu licenças para cerca de 400 bancos estrangeiros no início dos anos 90. Essas agências bancárias de Nauru tiveram inicialmente grande sucesso, mas a estratégia por trás desse sucesso era, no mínimo, questionável. Não era necessário visitar a ilha para abrir uma conta bancária e, com a cidadania econômica, era fácil conseguir um passaporte de Nauru, tornando o país um paraíso para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O governo arrecadou milhões em taxas, mas isso não foi suficiente para resolver a economia de Nauru. Em 2005, Nauru encerrou os negócios de bancos offshore e passou a exigir presença física para obter licença bancária. Isso não aconteceu por uma mudança de postura, mas por pressão internacional. Os Estados Unidos chegaram a classificar Nauru como um estado fora da lei sob o Ato Patriota de 2001. Outra maneira de lidar com a doença holandesa seria o modelo norueguês, que consiste em criar um fundo soberano para investir a riqueza dos recursos naturais e gerar dividendos para as futuras gerações. Muitos dos lucros do boom do fosfato de Nauru foram investidos no exterior, com o intuito de garantir um fundo para o futuro. No entanto, essa ideia não foi bem executada, pois investimentos arriscados e fraudes fizeram o país perder grande parte de seus ativos, levando Nauru à beira da falência. Nem mesmo a descoberta de novos depósitos de fosfato e um segundo ciclo de exploração mudaram o iminente colapso econômico. O país ficou tão endividado que até o Banco Central faliu, seus ativos no exterior foram confiscados e até seus aviões foram apreendidos. Sim, aviões. Nauru criou uma companhia aérea nacional nos anos 70, mas houve ainda outra tentativa ousada de garantir seu bem-estar financeiro. Nauru entrou para a história como um dos maiores desastres do teatro londrino ao investir em A Leonardo, o musical Um Retrato do Amor, que narrava um triângulo amoroso fictício entre Da Vinci, Mona Lisa e um soldado. O musical foi um fracasso enorme em uma época em que Nauru não podia se dar ao luxo de perdas financeiras. Em 2001, eles haviam esgotado todo o fosfato e seus investimentos no exterior resultaram quase todos em fracasso. Nesse ponto, o país estava completamente falido, com um PIB de apenas 32 milhões de dólares, ajustado pela inflação. O desemprego disparou para 90%, e o sistema escolar praticamente colapsou. Lembrando que estamos falando de um país que anos antes era o mais rico do mundo. Infelizmente, isso é apenas o início de um dos capítulos mais sombrios da história de Nauru. Em 2001, o grande navio de carga norueguês MV Tampa resgatou mais de 400 refugiados, em sua maioria afegãos, de um barco afundando. A Austrália se recusou a permitir que o navio entrasse em suas águas, e em vez disso, criou a chamada Solução do Pacífico a um campo de detenção offshore em Nauru. A Austrália pagou Nauru para manter os imigrantes afastados de suas costas, o que gerou empregos na ilha e levou a algumas situações bizarras. Nauru não estava em posição de recusar milhões de dólares em troca de cooperação, e sua relação com o vizinho maior era muito próxima para rejeitar essa proposta, apesar da forte oposição de muitos nauruanos. Ao longo das últimas 2 décadas, a Austrália tem usado os serviços de detenção de Nauru de forma intermitente e pode continuar a abrigar migrantes até hoje. Essa prática, juntamente com a ajuda externa, principalmente da Austrália, tem mantido a economia da ilha minimamente estável. James Engineer, um antigo ministro da Igreja Congregacional de Nauru, nascido em 1911, praticamente viu tudo e lamentou a situação ao dizer ao New York Times que eu gostaria que nunca tivéssemos descoberto esse fosfato. Queria que Nauru fosse como era antes, quando eu era garoto. Era tão bonito, havia árvores, tudo era verde e podíamos comer cocos frescos e frutapão. Agora, vejo o que aconteceu aqui e sinto vontade de chorar. Nauru é a 3ª menor economia do mundo, à frente de Montserrat e Tuvalu, outras micronações. Com base em seu tamanho reduzido, não podemos dar a Nauru uma nota melhor que 1 em 10. O pequeno PIB é distribuído entre uma população de pouco mais de 10 mil habitantes, e, em 2021, o PIB per capita de Nauru era de 12 mil dólares, praticamente em linha com a média global. Por isso, Nauru recebe uma nota de 5 em 10.
A estabilidade e a confiança foram prejudicadas pelo histórico ruim do país em lidar com sua riqueza de fosfato, a breve aventura com bancos não regulamentados e as políticas controversas de manter centros de detenção terceirizados. Dada essa trajetória, podemos dar a Nauru apenas 3 em 10. O crescimento é talvez o indicador mais interessante. O crescimento foi claramente muito forte nas décadas de 1970 e 1980, quando as exportações de fosfato permitiram que Nauru se tornasse o país mais rico do mundo. Mas, após o esgotamento do fosfato nos anos 90, o PIB caiu mais de 90%. No entanto, a economia mostrou um crescimento forte desde então, com uma taxa média anual de 7%. Esse crescimento foi quase totalmente impulsionado pelos centros de detenção e pela ajuda externa. Ainda assim, uma taxa de 7% ao ano é impressionante em qualquer circunstância, e por isso Nauru recebe uma nota de 9 em 10. Por fim, na questão da indústria, o principal setor econômico de Nauru hoje é a terceirização de centros de detenção de refugiados. Embora isso continue sendo uma fonte lucrativa de receita para o país, não constrói as capacidades tecnológicas necessárias para criar indústrias mais avançadas no futuro. Se essa fonte de receita acabar, o país enfrentará grandes dificuldades. Por isso, Nauru recebe uma nota de 2 em 10. No total, isso dá a Nauru uma pontuação média de 4 em 10, o que a coloca na parte inferior do ranking econômico nacional da Economics Explained.